Então, a exposição doutrinária está a cargo da nossa irmã Helena Bertoldo, que vai falar sobre o tema O Perdão das Ofensas. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa reflexão da tarde. Narra o programa Momento Espírita da FEP, Federação Espírita do Estado do Paraná, que tudo ia bem na vida daquela mulher. Amor, afeto, carinho, esperança, um esposo presente, gentil e atencioso. Um idílio de matrimônio de trocas, de renúncias, de compreensão, de tolerância. Até que um dia, sem avisá-la, ele deixa a vida física através de um mal súbito. E ela, passado aqueles períodos, após o enterro, velório, enterro, ela cultiva uma tristeza imensa, e os dias vão se passando e a saudade vai aumentando. E ela na busca, será que não vem esse período onde eu vou entrar num processo de conformação e aceitação? E os dias se foram passando. Um dia, ela recebe uma carta. E ela fica pensando, de quem? Se as relações familiares eram tão restritas, aquele círculo, e seu esposo já tinha ido. Ela abre a carta e vai ficando estupefata à medida que vai lendo. É a carta de uma mulher. E ela descobre, na leitura dessa missiva, que o seu amado, aquele homem que dedicou-se uma vida inteira para ela até partir, tinha outro relacionamento paralelo ao consórcio dos dois. O coração dela é tomado de ódio. A mágoa preenche todos os cantinhos da sua emoção. E o pior é que na carta, essa moça lhe pede ajuda, porque ela está só agora para criar as duas filhas. Vencendo essa dor imensa, ela responde à missiva, dizendo que a moça pode vir e pode trazer as crianças. E chega o dia do encontro. Ela está no aeroporto a esperá-la. A outra moça tinha deixado com ela suas características pessoais. E quando ela identifica a suposta rival, na porta de saída do saguão do aeroporto, sua alma fervilha. É uma moça Nisei, linda. E as meninas, 6 e 10 anos, lindíssima. E, novamente, o ódio se apossa dela. A mulher se aproxima timidamente, ela cumprimenta, sorri para as meninas, e dá o veredito. Não te avisei na carta. Tomarei conta, sim, de tuas filhas, mas terás que renunciar a elas. Ouvindo essa frase, a moça Nisei cai sobre os joelhos, e uma das meninas senta no chão e chora desesperadamente, e a mãe vai recuando com passos para trás, e as crianças ao verdadeiros berros de mãos estendidas. Então, o coração dolorido dessa viúva se toca de compaixão e diz para a moça, fica, formaremos uma grande família e junto criaremos essas meninas que também vão me ajudar na saudade do meu ido esposo. Então, essa mulher foi tomada de compaixão, foi convidada a perdoar no ápice desse momento tão cruel para ela.
Então, convidamos a todos nós a fazer algumas reflexões sobre o perdão. Como está a nossa emoção, como estão os nossos corações em relação a essa necessidade de perdoar. E à medida que nós vamos estudando a doutrina dos Espíritos e tentando vivenciá-la, nós percebemos que o perdão não é para o outro. O perdão é um arrebentar de algemas para a nossa própria liberdade individual. Vamos nos reportar à codificação, quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 132, questiona a espiritualidade, qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente nasce? E os espíritos respondem a Kardec que renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral, para desenvolver o nosso intelecto e o nosso sentimento. E também renascemos com oportunidades de ressarcir a lei de possíveis faltas que nós tenhamos feito ao longo da caminhada de nossas vidas. E no parágrafo final da resposta dos Espíritos, em todas as traduções de O Livro dos Espíritos, nos traz um contexto. E renascemos também para cooperar na obra da criação. E ficamos perguntando, será que Deus precisa da gente? Se Ele é soberanamente justo e bom, Criador do universo, Senhor da vida, e nós, à medida que vamos entendendo a doutrina, vamos percebendo que Deus cria as suas leis, e nós, as suas criaturas, damos cumprimento a elas. Costumamos sempre dizer de uma forma lúdica, mas que não deixa de ser verdadeira. Deus não dá aula de matemática, tem os professores desta disciplina. Deus não dá aula de português, Deus não dirige ônibus, tem os motoristas. Deus não pilota as aeronaves que cruzam os céus da terra. Existem os pilotos. E quando, no nosso café da manhã, fizemos a nossa refeição, algumas lautas e outras muito escassa. Quando comemos um pãozinho quente no café da manhã, isso é uma delícia, né? Não sei se vocês gostam, eu gosto bastante. Nós nos esquecemos de linkar essa refeição com os atos do Criador em relação à criação. Algum dia de vida na terra, alguém arou a terra, alguém lançou o trigo à terra, alguém arrancou as ervas daninhas para que a semente brotasse e crescesse. Alguém colheu esse trigo e hoje nós temos colheitadeiras das mais sofisticadas. É o progresso e, muitas vezes, as máquinas substituindo nós, homens. Alguém transformou o trigo em farinha e esse pão chegou à nossa mesa. Nós somos a família humana, nós precisamos um dos outros, nós nos interdependemos. Mas vamos às reflexões sobre o perdão. Jesus acolhendo a adúltera, numa forma extremamente amorosa e pedagógica. Mulher, ninguém te condenou. E eu também não te condeno, mas o Cristo, na sua pedagogia, fazia muito uso das adversativas. Mas vai e não peques mais. Então, alguns dados de definição.
Etimologicamente, nós vamos verificar que a palavra perdão, ela vem do latim, perdonare, e que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. E o perdão é a ação humana de livrar-se de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, etc. O perdão é processo mental que visa a eliminação de qualquer sentimento por outra pessoa e por nós próprios. Uma das grandes dificuldades, nos informa a literatura espírita, que quando nós caímos em erro ou falta, e o mundo em torno toma conhecimento, o não perdão, ele vem primeiro para nós. Nós não nos perdoamos pela sociedade humana ter tomado conhecimento da nossa fraqueza. E, às vezes, não é nem daquele que insulta, nem daquele que magoa. É uma atitude íntima, nossa. Então, o que já sabemos sobre o perdão? Muitas coisas, com certeza, os senhores que assistem, os senhores que ouvem aqui na presencial, sabem um teórico imenso sobre o perdão. Vamos lembrar só 4 deles. Lá, num site da medicina, nos orienta que os infartos, por exemplo, são associados, em alguns casos, a pessoas que não conseguem perdoar. Então, há um movimento intenso de hormônios que abalam a nossa emoção, pode haver calcificação das artérias, pode haver iniciamento de úlceras, enfim, afeta a saúde. E Joana, em junho de 2004, em Beijing, na China, numa das psicografias do Divaldo, nós pensamos o trecho: o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar e bem-estar na mente e na emoção. Então, o perdão passa a ser um remédio para esse primeiro quadro dos infartos, para a prevenção. E ainda trouxemos de Joana também, congratulando-se com aqueles de nós que já conseguiram vencer essa emoção interna, doente. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão, para distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. E aquele ensino do mestre que há mais de 2000 anos vem nos tocando. Aquela operação matemática. Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Chico nos narra que havia uma senhora muito queixosa do esposo, que ela sempre o procurava. E o Chico, serenamente, dizia: minha irmã, perdoa. E ela voltava: Chico, eu perdoei. Ele falou de novo. E o Chico ficou no impacto, sem argumento, e Emmanuel faz um sinalzinho para ele, né? Eu imagino Emmanuel fazendo assim: fala para ela, Chico, que é 77 vezes para cada falta que esse esposo fez para ela. Então, ela vai embora mais pacificada. Nós trouxemos aqui uma estimativa de população da nossa família humana, da Wikipédia, né, baseada em pesquisas, 7,7 bilhões de criaturas encarnadas habitam o planeta. Dados são de abril de 2019. E o que isso tem a ver com o perdão? Vamos começar essa conversa lembrando da escala espírita de Allan Kardec
em O Livro dos Espíritos, onde ele sugere uma escala de crescimento espiritual. Espíritos de terceira ordem, de segunda ordem e de primeira ordem. Nós somos um dos elementos desses 7,7 bilhões que habitam a humanidade. Temos um elo comum e profundo. Nós estamos na mesma casa, sob o mesmo telhado do processo reencarnatório. E essa multidão que a gente consegue ver no retangular que o slide projeta é uma pequenina parcela. E poderíamos dizer, dentro do ensino espírita que revive Jesus, 7,7 bilhões de seres humanos, 7,7 bilhões de repertórios individuais, 7,7 bilhões de bagagens de emoção, bem ou mal trabalhadas ao longo do processo. Mas o que isso tem a ver? Trazendo para a relação ofensor-ofendido, é importante que nós não nos deixemos abalar pelas considerações externas, porque aquele que considera olha o mundo e nos olha de um local. E nós que nos julgamos ofendidos, deveríamos nos perguntar: por que doeu tanto? Se a Marta, na semana passada, me disse a mesma coisa e eu sorri para ela. Mas a Denise falou a mesma coisa para mim e sangrou no coração. As questões da nossa emoção no perdão é nos olharmos por que doeu tanto e ir descobrindo as origens. Eu tive a mesma proposta de duas pessoas da minha relação, que me disseram a mesma coisa, a Marta e a Denise. A frase começou com letra maiúscula e terminou no ponto final. Claro, o tom de voz variou um pouco. Por quê? São individualidades diferenciadas do Criador. Por que doeu tanto? Porque as origens da dor estão em nós. É preciso que a gente possa verificar essa emoção, como ela surgiu, o que estamos fazendo para entrar em processo de equilíbrio, quão percentual de nossas vidas nós dedicamos à presença divina no nosso cotidiano, às leituras evangélicas, aos conselhos do Mestre, em que diapasão flutua o nosso vibratório, em esferas superiores ou em esferas inferiores. E, muitas vezes, nós, seres humanos, vamos chegar à conclusão que a gente não vai conseguir resolver esse processo dessa emoção tão doída com a fala da Denise e não doída com a fala da Marta. Às vezes, há necessidade que a gente procure um terapeuta médico para nos auxiliar a desatar esses nós e indo adiante. Vamos falar um pouquinho o que Kardec e os benfeitores nos orientam no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 14 e 15, onde é pautada nossa fala. E vamos trabalhar um pouquinho um gráfico sobre a misericórdia. Vamos ver o que acontece com quem perdoa, o que acontece com quem não perdoa. Misericórdia, o que é? E nós vamos ver que o Evangelho nos ensina.
é o esquecimento das ofensas, é o perdão das ofensas. E o próprio Evangelho nos orienta. Quem perdoa será perdoado, porque o perdão é liberdade para nós próprios. O será perdoado é que nós vamos nos sentir mais leves, sem esse fardo da dor, da mágoa, do ódio. E quem não perdoa, não será perdoado. Quando nós não nos permitimos encaminhar nossos passos em direção à estrada do esforço, do auto-perdão e, consequentemente, o perdão ao outrem, por que o Evangelho diz que nós não seremos perdoados? Porque essa mágoa, essa dor será peso, será intranquilidade na nossa intimidade. E os efeitos do perdão? O Evangelho nos orienta que tem um efeito material, que tem um efeito moral. Então, o efeito material, qual é o resultado? Nós vamos nos prender ou não a vinganças de um mau espírito. Quem é esse mau espírito? É um espírito como nós, apenas na dimensão fora da matéria, sem o corpo físico, que se distanciou de Deus. E distanciado de Deus, nós criamos obstáculos ao nosso acesso às virtudes. Então, ainda gravitamos nas mazelas do horizontal da vida. Então, aqui fala o Evangelho que esse nosso proceder é causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo subjugação, possessão. E quando estudamos obsessão, nós vamos ver que existem os graus. Obsessão simples, fascinação e subjugação. E quando a gente perdoa, nós temos a chance de obedecer ou não à lei do amor e da caridade. E se nós obedecemos essa lei, nós estamos permitindo a nós próprios a obtenção de misericórdia em relação aos nossos erros do passado. Porque, ao longo da estrada reencarnatória, Emmanuel tem uma fala no livro Evolução para o Terceiro Milênio, do professor Carlos Toledo de Rizzini, no capítulo onde o autor fala quem precisa reformar-se, tem uma frase de Emmanuel e ele coloca que todos nós, habitantes reencarnados no planeta Terra, somos doentes da alma, à espera de alta desse hospital pedagógico. E a alta está relacionada com a limpeza de nosso coração e com a sublimação do nosso intelecto. E aqui no capítulo nos diz, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos, não é somente para apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, esse perdão, essa reconciliação, é evitando males futuros, e quando a nossa atitude for em busca de reconciliação, de perdão, já estamos nutrindo-nos, nós almas, de mais saúde na atual existência, de mais leveza do nosso corpo perispiritual. Obsessões, subjugações, como vingança de vidas passadas, muitos espíritos se atrelam a nós por essa sintonia de mágoa, e alguns já conviveram conosco, certo? E se aproximam para a forra. E aqui o Evangelho nos coloca, é permitido obsessão quando não se perdoou ao próximo. Quem permite? Nós mesmos. Porque nós estamos na faixa da sintonia
da mágoa e não é permitido quando se perdoou o próximo. Então, nós não estamos na sintonia do ódio, da vingança, da tristeza, da perseguição. Continuando. E aqui tem um gráfico sobre a autoridade moral para censurar. Quem tem autoridade moral para censurar? Os que cumprem as leis. Que leis? As leis divinas. Isso dá à criatura que cumpre a lei uma legítima autoridade. Quem não tem? Aqueles de nós que violam as leis. Então, privam-se do direito de repressão. Certo? Então, aos olhos de uma única autoridade legítima, existe, aos olhos de Deus, que se apoia no exemplo que nos dá o bem. Né? Então, nós temos o modelo Jesus. E aqui nós convidamos a nós todos a observar o que nós estamos vendo. Flores, provavelmente é primavera, sementes, olha, provavelmente vão ser lançadas à terra. E pão, um ingrediente que mata a fome do corpo. E quando ingerido com gratidão e partilhado com os que têm fome, também mata a fome de nós almas. Então, olha em derredor. Vamos olhar em derredor. A primavera perfumada pode ser considerada como o perdão da natureza ao rigor hibernal. Houve uma fase de inverno rigoroso, onde essa planta sofreu, certo? Onde a geada talvez a tenha queimado. E a primavera, as estações que se seguem, se abrem em capacidade de perdoar e florescem. O grão perdoa a terra que o esmaga, arrebentando-se em flor e em fruto. E o trigo agradece a mó que o tritura, transformando-se em pão. Então, tudo no entorno da natureza é pedagógico. E Joana nos aconselha: apura os sentidos e perceberá as respostas de nosso Pai através de convites ao amor, à beleza, à harmonia. Integra-te no concerto de suas bênçãos. E quando fores visitado pelo sofrimento que alguém te imponha, por qualquer razão, com facilidade, perdoarás. Então, condição importante para que a gente preste atenção no entorno. É necessário dar mais tempo para Deus e para a lei divina em nossas vidas, para perceber a natureza, para perceber a família humana. E nós trouxemos aqui, já ir fechando o nosso trabalho, trecho de um diálogo entre Jesus e o apóstolo e o discípulo Bartolomeu. Então, nós trouxemos para os nossos dias, assim, Bartolomeu bem jovem, né? Modernizado, jeans, moletom, e Jesus, assim, bem leve. O mestre foi juventude sempre. E Bartolomeu, num diálogo, pergunta: mestre, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? E antes da resposta, Jesus, fixando seu olhar sereno, de vida, de luz, em Bartolomeu, responde: tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E, além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados, luminosos. É um trecho da obra de Neio Lúcio. E, continuando o diálogo,
Vamos imaginar que Bartolomeu pergunte a Jesus: mestre, agora como devo fazer? Para onde devo andar? Para que lado devo ir? Senhor, que queres que eu faça? E Jesus, há mais de 2 milênios, tem essa resposta comum para todos os nossos corações, que está lá na obra Paulo de Tarso, quando Paulo questiona Abigail sobre as condições, porque ele está aflito diante da obra, da responsabilidade, e ela vem a ele, e ele lança 4 perguntas, e ela responde a todas elas: ama, trabalha, espera e perdoa. E assim, para encerrar, trouxe uma sugestão de programa de perdoar, que eu, como espírito encarnado, identifico nessa canção. Fica a reflexão para nós, certo? Vamos lá. Mas que canção é essa, Helena Bertoldo? Vamos ver. Agradecendo já a atenção de todos vocês, encerro esta fala reflexiva da tarde com essa canção, desejando que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos realizar o autoencontro, nós, almas, com a nossa intimidade, com a nossa emoção. E doravante fazer partilhas de compreensão, de refazimento, e ir trabalhando as questões do perdão, começando pelo auto-perdão, para o perdão coletivo. Então, nós convidamos para ouvir a canção do músico e compositor espírita Jonas de Meneghe, Luz e Amor. Quase sempre escurecemos o caminho em que vamos andar, como alguém que sabe encontrar a luz, mas teme em se afastar. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra, e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. E esquecemos que o outro é o nosso irmão, que o que nos levará adiante é a união, que dependemos um do outro, do trabalho, da cooperação. Antes de condenar, abra a janela do seu coração, para que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu. A indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja ou rancor, somos luz e amor. Quase sempre escurecemos o caminho em que vamos andar, como alguém que sabe encontrar a luz, mas teme em se afastar. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra, e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. Esquecemos que o outro é o nosso irmão, que o que nos levará adiante é a união, que dependemos um do outro, do trabalho, da cooperação. Antes de condenar, abra a janela do seu coração, para que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu.
coração se encher de amor e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja ou rancor, somos luz e amor. Seremos luz e amor. Agradecemos a Helena pela sua bela exposição e também por esta música que eleva o nosso coração, as nossas mentes, a lembrarmos que somos luz e amor, que muitas vezes escurecemos o caminho por onde passamos, porque de costas para a luz a gente só vê a sombra. Todos nós precisamos do perdão uns dos outros, da indulgência. Não basta apenas sabermos, é necessário praticarmos, que façamos o nosso melhor para perdoar, não 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa de um irmão. Que também busquemos o auto-perdão, porque somos ainda muito falíveis e precisamos perdoar a nós mesmos para erguermos a nossa cabeça e seguirmos em frente. Obrigada, Mestre amado, por estes momentos de agora. Nesse instante, encerramos a exposição desta tarde de hoje. E que assim seja. Então, sigamos em paz, com muita luz e amor em nosso coração.